Olá pessoal, tá começando mais um vídeo e hoje o nosso tema é divisão internacional do trabalho. Calma, eu sei que você já deve estar imaginando, bicho, lá vem uma abstração daquelas. Não vai ser isso, prometo. Para evitar esse excesso de abstrações, o nosso foco será nas implicações do tema para os Estados Unidos e a China. Especificadamente, é sempre bom ter um exemplo para nos ajudar. O que queremos aqui é compreender o contexto da nova divisão internacional do trabalho, que se desenvolveu mais recentemente. Bora primeiro fazer uma contextualizaçãozinha histórica? Há alguns anos que o mundo observa a agressividade dos Estados Unidos contra a China, especificadamente quanto à política comercial e ao desenvolvimento tecnológico, visando bloquear o processo de desenvolvimento daquele país asiático, como fez com o Japão a partir da década de 1980. Naquele período, o Japão se destacava pelo extraordinário volume de suas exportações, pela qualidade das suas indústrias automobilística e eletrônica. Como veremos adiante, a base dessa agressividade encontra-se nas modificações ocorridas na divisão internacional do trabalho ao longo dos últimos 30 anos. Agora, é preciso apresentar alguns esclarecimentos conceituais. A noção de divisão do trabalho tem mais de um significado, particularmente no que se refere ao trabalho. Aí, podendo se referir ora a um conjunto de tarefas ou operações, ora ganhando o sentido de trabalho social ou produção social. Ela tem significados que se alteram de acordo com o foco da abordagem, com o espaço em que se desenvolveram as trocas e as alterações na base técnica da produção. Nas comunidades primitivas ou originárias, a divisão do trabalho se dava entre os sexos, com os homens cuidando da caça e as mulheres da coleta, por exemplo. Por isso, disse que havia a divisão sexual do trabalho. Na época da manufatura, situada entre os séculos XVI, XVII e XVIII, a divisão do trabalho assume características bem distintas. Aqui, a cooperação fundada na divisão do trabalho assume uma forma clássica. Grande Marx, identificou dois modos distintos de surgimento da manufatura. No primeiro, encontra-se numa única oficina trabalhadores de diversos ofícios autônomos, por cujas mãos tem de passar o mesmo produto até o seu acabamento final, com o processo inteiro sendo dirigido e controlado por um capitalista. Marx cita como exemplo de uma carruagem, como produto total dos trabalhos de um grande número de artesãos independentes, como celeiro, costureiro, serralheiro e etc. Todos reunidos no mesmo espaço e trabalhando simultaneamente em colaboração mútua. Um outro caminho é aquele em que muitos artesãos que fabricam produtos iguais ou da mesma espécie são reunidos simultaneamente na mesma oficina e sob o comando do capitalista. Cada um desses artesãos produz a mercadoria inteira, executando todas as operações exigidas para tal. Ele continua trabalhando na antiga forma artesanal, mas nas circunstâncias externas logo fazem com que essa concentração de artesãos seja utilizada de outra maneira. A exigência, por exemplo, da produção de uma maior quantidade de mercadorias que deve ser entregue em certo tempo, exige que o trabalho seja dividido de tal forma que o mesmo artesão, ao invés de executar diversas operações numa sequência temporal, elas são separadas uma das outras, isoladas, justapostas espacialmente, sendo cada uma delas confiada a um artesão diferente e executados ao mesmo tempo pelos trabalhadores em cooperação. Assim, de produto individual de um artesão independente, que faz várias coisas, diz Marx, a mercadoria converte-se no produto social de uma união de artesãos, em que cada um executa continuamente apenas uma e sempre a mesma operação parcial. A divisão manufatureira do trabalho se distingue da divisão social do trabalho. A manufatureira implica na autoridade incondicional do capitalista sobre homens que constituem meras engrenagens de um mecanismo total que a ele pertence, como já apontou ali Marx. Já a divisão social do trabalho confronta produtores autônomos de mercadorias que se submetem à autoridade da concorrência, da coerção exercida pelos seus interesses recíprocos. Essa divisão do trabalho é mediada pela compra e venda dos produtos de diferentes ramos de trabalho e pressupõe a fragmentação dos meios de produção entre muitos produtores de mercadorias independentes entre si. E no
capitalismo, as relações de propriedade, ou seja, implica ali na existência de proprietários dos meios de trabalho ou de produção e daqueles que só possuem a própria força de trabalho. Portanto, a divisão do trabalho na sociedade é baseada na troca de mercadorias diferentes, produzida por produtores igualmente diversos e implica na propriedade privada dos meios de produção. Marx refere-se ainda à divisão territorial do trabalho, essa parte eu gosto porque eu sou geógrafa, que concentra ramos particulares de produção em distritos específicos de um país. A esse tipo de organização da produção, o sociólogo Chico de Oliveira, esse cara aqui da foto, ele diz o seguinte: ao analisar os impactos da industrialização de São Paulo no Brasil, ele denominou divisão regional do trabalho nacional. Então, ampliando o foco para incorporar o mercado mundial, espaço das trocas de mercadorias originadas dos mais diversos países, tem-se a divisão internacional do trabalho. É certo que as trocas de produtos entre povos diferentes é um fenômeno bastante antigo. No entanto, a noção de divisão internacional do trabalho, a DIT, é utilizada retroativamente, no máximo até o advento do capitalismo e do processo de colonização, desencadeados ali no século XVI, quando as potências coloniais, naquele período, europeias principalmente, impuseram às suas colônias o monopólio do comércio e a extração de riquezas naturais, notadamente o ouro e a prata. Nessas condições, as colônias só podiam exercitar as trocas com a metrópole colonial, lhe fornecendo coercitivamente matérias-primas e também obrigatoriamente adquirindo produtos manufaturados da metrópole. Aqui cabe uma observação. Alguns países passam a se caracterizar por determinadas especializações, como exportadores de máquinas e equipamentos, de produtos têxteis, de alimentos, minérios, etc. Com o processo de industrialização desencadeado a partir do século XVIII, o desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação e a consolidação dos estados nacionais, a divisão internacional do trabalho vai se modificar, alterando a forma como cada país ou grupo de países se insere na ordem econômica internacional, que tem como fundamento, entre outras coisas, a divisão internacional do trabalho. Para Nicolau Bukharin, esse cara aqui, a divisão internacional do trabalho tem dois tipos de condições: naturais e sociais. As naturais são decorrentes do meio ambiente, onde se situam os organismos ali produtivos. Então, de acordo com as condições climáticas e de solo, um país ou um conjunto de países podem ser produtores de certos produtos agrícolas ou matéria-primas, ou até mesmo de minerais, que podem ser trocados por outros produtos oferecidos no mercado mundial. Já as condições sociais são derivadas da estrutura econômica e do nível de desenvolvimento das forças produtivas, levando a situações em que em certos países tenham capacidade de exportar produtos industrializados de vários tipos, trocando-os por produtos de outra natureza ou não. Pode-se acrescentar ainda um terceiro tipo das condições políticas, uma vez que as disparidades de poder entre os estados nacionais historicamente ensejam pressões diplomáticas e militares para viabilizar interesses econômicos no mercado mundial, especialmente por países que têm como projetar o seu poder internacionalmente. Bukharin escreve em 1917 e aponta alguns exemplos de países cujos produtos vinculam-se às específicas condições naturais. Abre aspas. O café só é cultivado sob determinadas condições climáticas. Ele é produzido fundamentalmente pelo Brasil, em parte pela América Central e em proporções bem menores pela África e pela Ásia. O cacau só nos dá nos países tropicais. A borracha, cujo papel é muito importante na produção moderna, requer também certas condições climáticas que fazem de sua cultura o apanágio de alguns países, Brasil, Equador, Peru, Bolívia, etc. O algodão, que por sua importância na vida econômica, ocupa o primeiro lugar entre todas as matérias fibrosas. Cultiva-se nos Estados Unidos, na Índia inglesa, no Egito, na Ásia Menor, nas possessões russas na Ásia Central, fecha aspas. Examinando a produção de minério, Bukharin diz que, entre outras coisas, que o petróleo provém de países em que existem terrenos petrolíferos, Estados Unidos, Cáucaso, Holanda, Índia, Romênia, Galícia. É curioso que aqui não se encontra nenhum país daqueles do Oriente Médio que, posteriormente, se transformaram em grandes produtores e exportadores de petróleo, que em 1960 vão fundar a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
Ainda seguindo Bucarim, ele enumera alguns países que exportam produtos manufaturados e que eram tidos já como países industriais mais desenvolvidos do mundo, diz ele. Os tecidos de algodão são lançados no mercado, em primeiro lugar pela Inglaterra. Vem a seguir a Alemanha, França, Itália, Bélgica, etc. E além mar, os Estados Unidos. Os tecidos de lã são produzidos para o mercado mundial por Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, etc. Os artefatos de ferro e de aço são fabricados principalmente na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, países que alcançaram o mais alto grau de industrialização. Chegam em segundo lugar a Bélgica, França, Áustria, Hungria. Os produtos químicos são fabricados pela Alemanha, que ocupa o primeiro lugar, seguida pela Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica e Suíça. Note que aqui a ausência absoluta de qualquer país asiático entre os mais desenvolvidos industrialmente. Quanto ao tipo de condição política que tem a divisão internacional do trabalho, pode-se, recorrendo a Marx e Engels, citar como exemplo as guerras do ópio, de 1840, 42, 1856 e 1860, deflagradas pela Inglaterra, a primeira, Inglaterra e França, a segunda, contra a China, com o objetivo de impor ao país asiático o comércio do ópio e do algodão, então produzidos pela Índia, controlada ali pelos ingleses, objetivando equilibrar a balança comercial que registra as exportações e importações, e o balanço de pagamentos, onde se registram todas as transações de um país com o exterior, com a China. A partir daí, com o Tratado de Nanquim, imposto pelas potências europeias, dá-se início ao que os chineses chamam de o século das humilhações, com o país praticamente tornando uma colônia europeia. Como ficou evidente, a divisão internacional do trabalho refere-se a uma divisão do trabalho social no plano internacional entre países ou nações, e ela se expressa através do intercâmbio internacional, ou seja, por meio das trocas internacionais de mercadorias realizadas entre países com níveis diferentes de desenvolvimento das forças produtivas. Ao longo do tempo, em decorrência de vários fatores, surgem novas divisões internacionais do trabalho ou redivisões internacionais do trabalho. Na atual, a China tem um lugar de destaque. É a segunda maior economia do mundo, é o principal parceiro comercial de 130 países e dona do maior volume de exportações, grande parte de produtos industrializados, e do segundo maior volume de importações. Está entre os 3 maiores detentores de investimento externo em outros países e é um dos maiores destinos do capital estrangeiro, além de possuir reservas internacionais de aproximadamente 3 trilhões de dólares e ser líder de 37 tecnologias de 44 consideradas críticas. Essa exuberância foi alcançada nas últimas 3 décadas e produz impactos relevantes nas relações com os Estados Unidos, potência imperialista em declínio, que toma iniciativas para conter essa ascensão da China. Segundo alguns autores, o desenvolvimento chinês se desdobrou em 3 processos fundamentais no âmbito do seu comércio exterior nas últimas décadas do século XX. Número 1. A expansão dos fluxos de comércio e participação chinesa no comércio global. Número 2. A sofisticação da pauta do comércio externo do país, que resultou na consolidação de um setor exportador dinâmico e com crescente intensidade tecnológica. E número 3, redirecionamento dos fluxos de comércio, em especial das exportações, no qual os Estados Unidos se constituíram no principal mercado consumidor e as nações asiáticas se tornaram as principais fornecedoras para a produção desses bens exportados. Como se vê, tudo isso implicando em alterações na divisão internacional do trabalho. Alguns números e informações são elucidativos dessa evolução das relações recentes entre China e os Estados Unidos. Em 1995, a China possuía um índice de complexidade econômica de 0,143 e em 2016 passou para 1,16, saindo do 50º lugar para 18º. Em igual período, os Estados Unidos passou da 7ª posição, com índice de 1,86, para 10º, com índice de 1,55 em termos mundiais. As exportações de bens de alto valor agregado pela China evoluíram de pouco mais de 6% em 92 para mais de 25% em 2016. Enquanto isso, os Estados Unidos, no mesmo período, despencariam de 32,5% para 19%.
19,9%. As exportações totais da China atingiram 1,95 trilhões de dólares em 2017 e tiveram como um dos principais destinos os Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Agrega-se a esse quadro o enorme déficit comercial bilateral que chegou a 418 bilhões de dólares em 2018. Foi diante desse quadro de uma nova divisão internacional do trabalho em que a China participa, não como um simples exportador de matérias-primas, minérios ou produtos agrícolas, mas sim como exportador de muitos manufaturados, inclusive de alto valor agregado, e também de capitais, que os Estados Unidos deflagraram então uma guerra comercial e tecnológica contra o país asiático. Essa guerra envolve a aplicação de tarifas sobre os inúmeros produtos importados da China, que já levou à diminuição do déficit comercial a partir de 2019, restrição a exportações de certas tecnologias como semicondutores avançados e cerco à atuação de internacionais de empresas chinesas, principalmente as de tecnologias como a Huawei, líder de tecnologia de comunicação 5G. Enfim, a divisão internacional do trabalho se conforma e se altera de acordo com o desenvolvimento desigual entre os países, se subordina aos níveis de desenvolvimento das forças produtivas de cada país ou região, aos planos e iniciativas de empresas monopolistas ou pertencentes a oligopólios e aos desígnios dos Estados nacionais que projetam poder internacionalmente. É isso. Assim ficou mais fácil? Diga aí. Esse foi nosso vídeo de hoje. Agradeço pela atenção e até a próxima!